Bom dia, galerinha do nono ano. Quem está falando aqui é a professora Adriana. E na aula de hoje a gente vai dar início a um conteúdo que vai ser estudado nesse nosso terceiro bimestre, certo? A gente vai iniciar os nossos estudos sobre o conteúdo esporte. Mais em específico, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as modalidades esportivas coletivas ou jogos esportivos coletivos. Então, primeiro a gente vai delimitar algumas coisas. Quando eu falo de esporte, eu vou ter esportes que são coletivos e eu vou ter esportes que são individuais. Esportes coletivos, eu tenho ali a junção de vários participantes, né? Eu tenho uma equipe. Exemplo, handebol, que eu tenho uma equipe com 6 jogadores. Futsal, que eu tenho uma equipe com 5 jogadores. Modalidades individuais é que eu pratico sozinho, eu e outro oponente. Exemplo, uma competição de judô, uma competição de atletismo, uma corrida rasa de 100 metros, ela é individual, certo? Então, bora lá. Primeiro falar de esporte. Podemos entender o ser humano e o seu corpo como um produto de suas determinações, sejam elas de ordem cultural, biológica, social e principalmente econômica. Os grandes jogos gregos eram, como não podiam deixar de ser, produzidos historicamente, como tal, eivados pelas contradições da sociedade que as produziu. Os jogos istmicos, por exemplo, eram realizados no Istmo de Corinto, o grande ou maior centro de comércio da Grécia Antiga. Então, aqui o texto vai trazer para a gente algumas relações importantes do esporte. Uma dessas relações é econômica. O esporte ele vai ter uma característica de privatização, ou seja, o meu acesso a práticas esportivas ali bem organizadas, sistematizadas, de uma forma gratuita, sem custo, ela é muito escassa. Geralmente, quando eu quero ter acesso a uma modalidade esportiva, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que custear financeiramente a prática dessa modalidade. E a gente vai entender que tem modalidades que o custo de prática dela é até muito alto. Por exemplo, falando um pouquinho das lutas, retomando as lutas. A esgrima é uma modalidade que ela sai muito cara para ser praticada, porque os locais que praticam esgrima são escassos, os implementos, né, os acessórios são muito caros. Então, o esporte ele vai ter esse caráter relacionado à economia. E esse esporte ele acabou sendo muito privatizado. Então, muitas vezes, se eu quero ter acesso a determinadas práticas e encontrar essa prática de um acesso gratuito, é difícil, é escasso. Então, geralmente, eu vou encontrar essas práticas fazendo a aquisição econômica delas. Beleza? Quando se fala em esporte, não se pode deixar de enxergar sua dimensão pedagógica e como a educação é um bem cultural. A prática esportiva é muito mais do que simples deslocamentos pelos espaços, saltando, nadando e batendo recorde. É a produção de cultura em seu sentido mais amplo. É o processo de produção de consciência saudável em que os jovens competem, sim, mas aprendem a jogar com os outros e não contra os outros. Então, a prática esportiva, né, principalmente falando de vocês até em relação à escola, ela está ali para promover a socialização. Às vezes é difícil interagir, trabalhar em equipe, né, tá ali com o outro.
E então o esporte ele vai surgir como essa ferramenta de socialização. Então a intenção é eu aprender a trabalhar com e não contra, né? E muitas vezes a gente percebe que é difícil essa relação. Por exemplo, eu tenho ali a minha equipe e muitas vezes até entre a equipe os jogadores têm divergências, críticas e a relação fica difícil. Mas isso é importante porque a gente tem sim que aprender a se relacionar com o outro, a conviver com o outro, a respeitar as diferenças, a trabalhar em equipe. O esporte ele proporciona isso para a gente. Então ele é uma ótima ferramenta educacional. O esporte como prática social institucionalizada, pertencente a temas lúdicos de cultura corporal, se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade. Por isso, deve ser analisado nos seus vários aspectos para determinar a forma em que deve ser abordado pedagogicamente no sentido de esporte da escola e não esporte na escola. Então, o que ele fala com esse fragmento, né? O que se quer dizer com esse fragmento? Que o esporte existe, eu posso dizer que eu tenho dois tipos de esporte. Eu tenho o esporte da escola e eu tenho o esporte na escola. O esporte da escola é quando eu me aproprio do esporte para trabalhar a socialização, interação. Esse é o esporte da escola, que é esse que a gente deve realizar. Mas também às vezes acontece de a prática educacional não acontecer e o que eu acabo tendo como produto, né, como resultado, é o esporte na escola. É quando eu pego o esporte de rendimento, de competição e desenvolvo ele na escola, sem um caráter educacional. Então é essa a diferença. O esporte da escola é aquele esporte que ele tem caráter educacional, que ele tem outros valores, ele não quer só saber do rendimento, ele quer a socialização, ele quer a interação, a cooperação. E o esporte na escola é quando eu pego o esporte de rendimento e levo ele para dentro da escola e ali eu não enfatizo um caráter educacional. O esporte moderno é entendido como qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas, nunca podem ser modificadas durante um campeonato. Então aqui fala, quando fala de esporte moderno, fala ali, né, de início da Revolução Industrial. E esse esporte, ele é confederado. Então ele tem regras fixas que devem ser seguidas à risca. E vai além. Geralmente essas competições de determinadas modalidades, elas já têm um calendário pré-estabelecido pelas federações, confederações, porque eu vou ter competições que são internacionais e elas geralmente é feito para que não se cruzem com competições de caráter nacional, estadual. Então é feito um calendário e todas essas competições, sejam estaduais, internacionais, elas devem seguir as regras pré-estabelecidas da modalidade. No decorrer da história, o esporte apresentou um caráter altamente discriminatório. As mulheres e os escravos não tinham sequer acesso aos estádios onde se desenvolviam as provas atléticas. Havia exceções, é claro. Os escravos, por exemplo, eram quase sempre os condutores das bigas, corrida que, por suas costumazes quedas, muitas vezes matavam seus participantes. Então, olha aí, às vezes o escravo ele era incluído na prova, na competição, que era mais perigosa, que podia até causar a morte desse participante.
Então, infelizmente, quando a gente se apropria e vai analisar esse esporte no decorrer histórico, ele vai se apresentar discriminatório. A prática das mulheres no esporte, ela foi muito difícil. Na Grécia Antiga não poderia ser praticado, né? E até na era moderna, as mulheres tiveram muitas dificuldades em serem inseridas em certas modalidades. Aqui no Brasil, chegou a ter um decreto, uma lei que proibia mulheres de realizar certas modalidades que não estariam relacionadas ao organismo feminino, que eram futebol, lutas. E isso foi muito complicado, né? Foi se quebrando aos poucos, mas hoje em dia a gente ainda luta, né, para essa questão discriminatória ser dissolvida